Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Governador afastado do Distrito Federal afirma que Anderson Torres viajou para os Estados Unidos sem avisar. Balanço do vandalismo: mais de 1.100 pessoas são encaminhadas para presídios depois das invasões em Brasília. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. A polícia de Minas Gerais concluiu que o humorista Gustavo Mendes não foi agredido em uma tentativa de assalto. A Virgínia Nalon explica melhor essa história para a gente. Virgínia, boa noite. Afinal de contas, o que aconteceu? Boa noite, Salsi. Segundo a investigação, as agressões aconteceram, na verdade, durante uma briga em Juiz de Fora. Gustavo havia anunciado numa rede social na última semana que tinha sido agredido em uma tentativa de assalto. Mas nestas imagens obtidas pela polícia, Gustavo aparece discutindo com um homem que joga 2 pedras e acerta a cabeça do humorista. O caso aconteceu na madrugada do dia 4 de janeiro, quando ele saía de um bar. O agressor, que deve responder por lesão corporal, foi identificado pelos investigadores, mas o nome dele ainda não foi divulgado. Já Gustavo pode responder pelo crime de denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime. Nós tentamos contato com o humorista, mas ainda não tivemos uma resposta. Salsi. Obrigada, Virgínia. Depois de um dia ensolarado, a chuva voltou no fim do dia ao Rio de Janeiro. Um temporal atingiu alguns pontos do estado. O repórter Pedro Paulo Filho traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, aqui no Rio a chuva veio acompanhada de vento. Numa rua comercial no centro da cidade, nem os manequins escaparam da ventania. E os comerciantes tiveram que fechar as lojas mais cedo. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, as ruas ficaram ilhadas e as barracas de uma feira livre, as ruas ficaram alagadas e as barracas de uma feira livre também ficaram ilhadas em meio a um rio que se formou. Os moradores de Paracambi, também na Baixada, foram outros que sofreram com essa chuva forte. O volume de água foi tanto que invadiu as casas, teve ainda deslizamento de terra e uma casa ficou na beira de um barranco. Ainda não há informações sobre vítimas. Voltando a falar sobre aqui a capital, a cidade voltou ao estágio de normalidade desde as 8 da noite, mas ainda há pontos com chuva. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, esse tempo segue instável e a previsão para essa quinta-feira é de pancadas de chuva acompanhadas de raios. Salsi. Obrigada, Pedro. E olha, subiu para 21 o número de mortes causadas pela chuva em Minas Gerais. Em Governador Valadares, 4 bairros foram inundados depois do transbordamento do Rio Doce. A ação foi gritar os moradores para sair, procurar tirar os idosos, muitas crianças e bem materiais a gente deixamos em último plano. 21 pessoas já morreram em Minas Gerais durante o período chuvoso que começou em setembro do ano passado. A última vítima foi um homem de 25 anos que teve a casa alagada em Antônio Dias, no Vale do Aço. 216 municípios declararam estado de emergência e quase 13 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. As chuvas também causaram danos estruturais. A Prefeitura de João Molevade, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, começou a obra no asfalto que cedeu por causa do solo encharcado. No início da semana, uma caminhonete foi engolida pela cratera. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. Em Ouro Preto, a Defesa Civil interditou novamente a área conhecida como Morro da Forca, onde no ano passado 2 casas foram atingidas por um deslizamento de terra. Um bloco de pedras começou a desprender lá do alto e levou à interdição da principal via de acesso ao centro histórico. E este é apenas um dos pontos que exigem atenção aqui em Ouro Preto, considerada a cidade com maior risco geológico do Brasil. O levantamento feito pelo Serviço Geológico no município revelou que há 313 áreas de risco, onde vivem quase 6.500 pessoas. É um perigo eminente essa situação aqui. Eu passo só porque eu desço do ônibus ali, eu não tenho opção, né? Eu tenho que dar uma volta muito grande para chegar no meu trabalho, mas é complicado, né? Segue desaparecido um instrutor de stand-up paddle que foi arrastado pela correnteza na região do Lago de Furnas, em Minas Gerais. As imagens são impressionantes.
2 praticantes da modalidade foram arrastados pela água no município de Boa Esperança. Repare que eles lutam contra a força da correnteza. Luiz Felipe Miranda, de 22 anos, conseguiu ser resgatado por moradores que presenciaram o acidente. Segura! Ele foi levado para o pronto-socorro da cidade e segue sob cuidados. Márcio Santiago Camargo, de 46 anos, que é instrutor e praticante de stand-up paddle, ainda não foi encontrado. Os bombeiros continuam as buscas no local. Estas imagens, feitas depois do acidente, mostram que as pranchas foram quebradas em vários pedaços pela força da água. O stand-up paddle é um esporte em que os praticantes ficam em pé sobre a prancha e usam um remo para se locomover. A Justiça concedeu progressão para o regime aberto e Suzane von Richthofen foi solta nesta quarta-feira no interior de São Paulo. A repórter Carolina Belim tem as informações para a gente. Carolina, boa noite. Boa noite. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou que Suzane Richthofen deixou o presídio feminino de Tremembé, que fica no interior paulista, por volta de 5h30 da tarde. Ela estava presa, lembro vocês, desde 2002 por ter matado os próprios pais, um caso que chocou o Brasil, ganhou grande repercussão. Manfred e Marisa Richthofen foram mortos enquanto dormiam, participaram desse duplo assassinato. Também o namorado de Suzane, na época, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão em regime fechado. Depois, em 2015, ela conseguiu na justiça evoluir para o regime semiaberto, benefício que foi concedido por bom comportamento e que permitia saídas temporárias. Com esta nova decisão, agora ela vai então para o regime aberto. O que isso quer dizer? Que ela pode sair durante o dia, mas à noite precisa voltar para um estabelecimento de detentos de baixa periculosidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo disse, em nota apenas, informou que a decisão de soltar Suzane foi tomada depois de ser verificado o cumprimento dos requisitos que são estabelecidos na Lei de Execução Penal. Nós tentamos entrar em contato com a defesa de Suzane Richthofen, mas, por enquanto, ela não deve se manifestar. Celci. Obrigada, Carol, pelas informações. Um homem furtou um poste de luz numa rua movimentada na zona norte do Rio de Janeiro. O flagrante foi feito por um motorista que passava ali pelo local. Nas imagens é possível ver o homem carregando o poste de luz em um carrinho de supermercado. O poste pertence à prefeitura da cidade e foi derrubado após ser atingido por um veículo. O serviço para remoção estava agendado para esta quarta-feira. A polícia investiga esse caso. Depois de uma quarta-feira caótica no transporte aéreo americano, as operações começaram a ser normalizadas nos aeroportos. Por causa de uma falha no sistema que envia avisos de segurança aos pilotos, durante parte do dia nenhum avião decolou no país. Mais de 9.500 voos que partiriam ou chegariam aos Estados Unidos registraram atrasos e 1.300 decolagens foram canceladas. Aeroportos de todo o país foram afetados. Milhares de aeronaves ficaram em modo de espera. Aviões já com passageiros embarcados, prontos para decolar ou ainda em solo, foram alertados para aguardar. Por volta das 9h30 da manhã, no horário de Brasília, o Departamento de Aviação Civil dos Estados Unidos anunciou um blackout de um dos sistemas de segurança usados por pilotos e torres de controle. Um radar que monitora voos por todo o mundo mostrou centenas de aviões em solo durante a pane. O NOTAM, uma espécie de radar internacional imprescindível para voos comerciais, ficou fora do ar por quase 1h30. O sistema alerta sobre possíveis problemas, como pistas interditadas e até ameaças aéreas que comprometam a segurança durante os voos. A paralisação do sistema provocou o caos nos grandes aeroportos, em cidades como Los Angeles, Nova York e Chicago. Uma enxurrada de voos atrasados e cancelados tomou os painéis de informação, afetando inclusive aviões do Canadá e México, que partem com frequência para cidades americanas. Atrasos
também foram registrados na Europa. A Casa Branca informou que não houve registro de ataques cibernéticos, mas determinou a abertura de uma investigação. Durante o apagão, aviões em voo pousaram sem problemas. Segundo a Administração Federal de Aviação Americana, o tráfego aéreo está sendo retomado gradualmente. Aqui no Brasil, a cidade de Rosário, no Maranhão, vive um surto de malária. Em 2 semanas já foram registrados quase 50 casos. O repórter Clécio Bertozzi atualiza a situação para a gente. Oi, Clécio. Boa noite, Salsi. O primeiro caso foi notificado no dia 30 de dezembro de 2022. Dos 50 casos já registrados aqui no Maranhão, 48 só no município de Rosário, que fica distante 72 quilômetros da capital São Luís. Entre as notificações estão 2 crianças e uma idosa de 94 anos. Até agora, não foram necessárias internações. Mesmo assim, uma força-tarefa foi montada pela Prefeitura de Rosário. Visitas de agentes têm acontecido de casa em casa para orientar a população sobre como prevenir a doença. A malária é transmitida pela picada do mosquito Anopheles, infectado pelo protozoário Plasmodium. O uso de repelente, mosquiteiros e telas em portas e janelas pode ajudar na prevenção. Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios e dores de cabeça. O tratamento é feito com medicamentos que são fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Em 2021, 49 pessoas morreram de malária no país. Salsi. Obrigada. O governador afastado do Distrito Federal acredita ter havido sabotagem de policiais militares durante os atos de vandalismo do último domingo. Ibanez Rocha também disse à Record TV que o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, viajou para os Estados Unidos sem avisá-lo. O Matheus Scavazini tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. E Ibanez Rocha disse que Anderson Torres saiu do país sem estar de férias. O período de descanso valia a partir do dia 9 e, segundo aliados, Torres teria embarcado com a família para os Estados Unidos na madrugada do sábado, dia 7, para domingo, dia 8. E o governador só teria ficado sabendo da viagem quando Torres desembarcou na Flórida. Como resposta, Ibanez teria ouvido que a viagem foi feita antes das férias por causa do baixo valor das passagens. Torres teve a prisão decretada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ainda sobre a invasão na Praça dos Três Poderes, os advogados de Ibanez Rocha defendem que ele teria recebido informações incorretas sobre as ações de segurança. A defesa ainda acredita que as investigações devem esclarecer os fatos e permitir que o governador retorne ao cargo. Nesta quarta-feira, os ministros do Supremo decidiram pela manutenção da decisão de Alexandre de Moraes, que afasta Ibanez do cargo por 90 dias. Os outros 10 ministros, apenas André Mendonça e Nunes Marques, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, votaram contra a decisão de Moraes. Salsi. Seguimos com você aqui, Matheus, porque foi atualizado o número de presos suspeitos de participação nos atos de vandalismo no último domingo, né? Qual é o balanço, Matheus? Salsi, a Polícia Federal informou que 1.159 pessoas foram enviadas para presídios. Dentre os presos, mais de 200 foram detidos durante os atos. Outra parte estava nos acampamentos em frente ao quartel do Exército em Brasília. Os homens foram encaminhados para o complexo penitenciário da Papuda e as mulheres para a penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. Eles são investigados, entre outros crimes, por atentado contra o Estado Democrático de Direito, roubo e lesão corporal. Cerca de 600 pessoas já foram liberadas por questões humanitárias, entre elas idosos, pais e mães acompanhados de crianças e pessoas com problemas de saúde. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, condenou de forma unânime os atos de vandalismo registrados no domingo em Brasília. A manifestação aconteceu durante uma reunião extraordinária em Washington, nos Estados Unidos. Os países membros demonstraram apoio ao Brasil
e pediram punição aos responsáveis pelos atos violentos. A OEA foi fundada em 1948 e atualmente é formada por 35 países. A organização afirma ter como pilares a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento. O presidente Lula conversou hoje com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, sobre a possibilidade de privatização do Porto de Santos. Lula também empossou as ministras da Igualdade Racial e dos Povos Originários. As duas posses ministeriais que faltavam aconteceram hoje com a presença do presidente Lula. Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e Sônia Guajajara, dos Povos Originários. Mais cedo, Lula recebeu deputados e senadores que participaram da aprovação do decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Lula defendeu o diálogo, mas disse que não teve alternativa. Eu, sinceramente, não gostaria de ter feito uma intervenção. Eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostos sequer a conversar, porque eles faziam parte daqueles que estavam praticando vandalismo no Brasil. Um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou. O presidente da Câmara demonstrou apoio ao decreto. O ato de entrega do projeto de decreto legislativo, número 1 de 23, editado por Vossa Excelência e referendado pelo Congresso Nacional, cumpre o rito democrático, legal e constitucional da efetivação dessas ações que, por certo, terão rumo daqui para frente com muito diálogo, mas com muita firmeza em defesa dos preceitos maiores da nossa Constituição. O presidente também se encontrou com Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo e ex-ministro de Bolsonaro. Os dois conversaram sobre privatizações. A principal é a do Porto de Santos, o maior da América Latina e responsável por quase 30% do comércio internacional do Brasil. Segundo interlocutores, Lula se mostrou disposto a avaliar o projeto, que pode gerar quase 20 bilhões em investimentos. Lula tem procurado se descolar da crise da segurança no Distrito Federal e manter uma agenda dentro da normalidade. Essa semana ele vai se encontrar com Fernando Haddad para definir uma agenda para a economia. Até agora, o Ministério da Fazenda não apresentou um plano concreto de trabalho. O mercado ainda aguarda que o Ministério da Fazenda apresente novas regras para controlar os gastos públicos e também uma proposta de reforma tributária. O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira a lei que iguala o crime de injúria racial ao de racismo, sem prescrição e inafiançável. O texto foi aprovado em dezembro pelo Congresso. Além de inserir a injúria na lei do racismo, ainda cria o crime de injúria racial coletiva. Agora, a pena para injúria racial passa a ser de prisão de 2 a 5 anos e pode ser dobrada se for cometida por 2 ou mais pessoas. Antes, essa pena era de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. E Belém completa nesta quinta-feira 407 anos e o presente veio antecipado com a candidatura da capital paraense para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Quem tem as informações para a gente é o repórter Pedro Pessoa. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Salsi. O governador do Pará, Helder Barbalho, fez o anúncio hoje em Brasília, depois de um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério das Relações Exteriores formalizou a candidatura de Belém para sediar a 30ª edição da COP, que será realizada em 2025. A ONU ainda não informou a data para definir a sede. Na conferência realizada no Egito no ano passado, Lula havia dito que defenderia que a COP fosse levada para a Amazônia. A COP acontece todos os anos, desde 95, e reúne líderes de todo o mundo para debater as consequências das mudanças climáticas. O encontro desse ano será realizado entre novembro e dezembro nos Emirados Árabes Unidos. Salsi. Obrigada, Pedro, pelas informações. A ONU pediu a abertura de uma investigação sobre a repressão dos protestos no Peru. O secretário-geral das Nações Unidas disse que acompanha a situação no país e pediu uma investigação independente sobre as acusações de uso excessivo da força contra os manifestantes. Ao menos 47 pessoas foram mortas desde dezembro, depois da destituição
e prisão do ex-presidente Pedro Castilho, após uma tentativa de golpe de Estado. E cresceu o número de portugueses que escolhem outros países para viver. A correspondente Ana Paula Gomes tem as informações. 60 mil pessoas deixaram o país em 2021, 15 mil a mais do que no ano anterior. O principal destino dos portugueses é o Reino Unido, depois vem Espanha, Suíça, França e Alemanha. Fora da Europa, os países mais procurados são Angola e Moçambique. Segundo dados das Nações Unidas, Portugal é o 8º país do mundo com mais emigrantes. A maioria homens, jovens, em busca de uma melhor condição salarial, já que o salário mínimo aqui em Portugal é um dos menores da Europa, equivalente a pouco mais de R$4.000. De Lisboa, Ana Paula Gomes. E agora o futebol. A CBF divulgou hoje que Brasília vai receber a disputa da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras no próximo dia 28. A CBF confirmou que o estádio Mané Garrincha será palco mais uma vez do duelo entre os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. A partida será no dia 28 de janeiro, um sábado, às 4h30 da tarde. 2 anos atrás, Flamengo e Palmeiras disputaram a final da Supercopa do Brasil, vencida pelo rubro-negro na decisão por pênaltis. O interventor no Distrito Federal, Ricardo Capelli, garantiu nesta quarta-feira que a capital tem condições de realizar a partida com total segurança. E olha, está chegando a hora. No domingo tem Campeonato Paulista aqui na tela da Record TV. Às 4 da tarde vamos exibir a estreia do Corinthians contra o Red Bull Bragantino. Hoje o Timão apresentou um novo técnico. Depois de 1 ano, o Corinthians reabriu o treino para a imprensa. Muitas lentes para ver a grande novidade. Um técnico que foi formado no clube. Em relação às minhas referências, eu tive a sorte, primeiro, de começar num departamento profissional de futebol, né, há muito tempo atrás, e passar, por ser um grande clube, por ter passado por grandes profissionais. Apesar da pouca idade, apenas 41 anos, Fernando Lázaro tem longa história no clube, trabalha no Corinthians desde 1999. Foi auxiliar de Silvinho e Vitor Pereira, os últimos treinadores. Mas Lázaro tem como principal referência um técnico com quem ele trabalhou no Corinthians e na seleção brasileira. A conversa com o Tite foi muito boa, foi uma conversa longa lá, pessoalmente. O que ele falou assim, que mais me marcou de toda a conversa, assim, Fê, você está muito bem preparado, te conheço bem. Pupilo de Tite e filho de um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Zé Maria, o Super Zé, que também foi técnico do clube em 1983. Ele fala, eu sou de uma outra geração, de uma outra linha de tudo, de linguagem, de dia a dia, de tudo. Mas esse lado é o Corinthians e isso não muda. Além do novo técnico, deu para ver de longe Yuri Alberto, que foi contratado em definitivo. O atacante sentiu dores no tornozelo, mas não é nada grave. Ele estará à disposição no domingo contra o Red Bull Bragantino. O São Paulo fez um jogo-treino com direito à goleada de 7-1 sobre o Sport Clube São Bernardo. E teve também a apresentação oficial de Alan Franco, zagueiro argentino de 26 anos que estava no Atlanta United dos Estados Unidos e vai vestir a camisa 28. Me interessava muito a competência e também a instituição, que é uma instituição de um clube mais grande do mundo. Já o Palmeiras recebeu algumas propostas pelo volante Danilo, mas o campeão paulista tem um reforço para a mesma posição. Depois de 8 meses, Jailson está recuperado de uma grave lesão no joelho. Os pouquinhos dos jogos que a gente fez aí já vai dando ritmo. Agora é chegar a 100% aí para esse ano, fazer uma grande temporada junto com o grupo e conquistar grandes coisas. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.